Oi, gente, nas épocas aqui em que Portugal estava pegando fogo, que foi um dia desses, né? E todo verão tem grandes focos de incêndio. O meu marido resolveu perguntar para a inteligência artificial se Portugal iria existir daqui a alguns anos. Você quer ver um pouco dessa conversa e as possibilidades para o território português? Se tudo continuar como está? Então vem comigo nesse vídeo e bora lá saber. Gente, para começar, olha essa vista que eu tô vendo, eu vou mostrar para vocês. Oi, gente, tô aqui em Covilhã. Das Olha que lindo, montanhas, a aqui a gente se natureza, o depara com um quanto monte dessas Covilhã paisagens. aqui, onde a gente está no interior de Portugal, mais ao norte, próximo à Serra da Estrela, é tão lindo. E qualquer cantinho aqui, a gente se depara com essas paisagens. Então, bora lá. Eu vou ler aqui para vocês. A inteligência artificial que a gente usou não foi o ChatGPT. O ChatGPT, o meu marido, ele tem alguns probleminhas, porque o chat, por mais inteligente que seja, tem suas limitações. Lembrando que a inteligência artificial, quanto mais informações você dá acerca das suas perguntas, daquilo que você precisa, né, mais preciso também a resposta, ou mais complexa, mais inteligente vai ser. Então depende muito também de quem estiver teclando ali com a inteligência artificial. Essa, por sinal, que a gente está usando é o DeepSeek, se eu não me engano é chinesa ou japonesa, enfim, vou confirmar aqui para vocês logo. Mas ele começa assim: Oi Deep, tudo bem com você? E aí o Deep, né, inteligência artificial, responde: Oi, tudo ótimo, e com você? Como eu posso te ajudar hoje? A inteligência artificial eu conheci através do ChatGPT, né, essa de busca, de pesquisa, no mestrado que eu fazia aqui em Portugal, e aí eu partilhei com o Paulo, ele também se apaixonou, porque é algo que faz a gente economizar muito tempo na descoberta de projetos, de estratégias, serve para estratégia de vida, serve até assim, se você colocar assim, olha, ChatGPT ou DeepSeek, né, eu tenho em casa farinha, ovo e leite, ou farinha, ovo e água, ou farinha, açúcar e água. O que eu posso criar para comer agora? Ele vai te falar. Então é desde coisas complexas até coisas mais cotidianas também. Eu uso bastante inteligência artificial para fazer funil de vendas de alguns produtos, para trabalhar com marketing, para entender melhor as palavras buscadas e as tendências, quais temas podem ser mais relevantes, enfim. Eu acredito que esse momento que a gente vive global em todo, né, é isso, em todos os lugares, falar de clima e ambiente é muito importante. Então vamos lá para a pergunta, como que o Paulo falou com o DeepSeek? Fala, quero sua ajuda em uma simulação. Eu sou um imigrante brasileiro em Portugal e observando esse país por 3 anos, que cá estou, é decepcionante, envergonhador e broxante, em quase 100% dos aspectos. Pois de cara já notei que perto desse país tão pequeno, eu vim de um país extremamente mais desenvolvido em vários aspectos, porém que sofre as mazelas que o sul global sofre. E esperava encontrar a Europa aqui ou o primeiro mundo. Vamos concordar, Portugal não está sendo nem parecido com a Europa e muito menos com o primeiro mundo. Gostaria que me ajudasse primeiro a me explicar por quê. Na minha opinião, é 100% ignorância. Acho que as características mais fortes de muitos que aqui vivem, desde os tempos das navegações. Enfim, estou em um cenário comum por aqui, onde o país está sendo consumido por chamas e como todo verão. Eles são incapazes de prevenir de maneira eficaz para que o quadro não se repita, tão quanto de combater qualquer incêndio, por mais que comece pequeno. Me lembro da época em que no Brasil, no Cerrado, na Chapada dos Veadeiros, que fica no Goiás, tá, gente? A mata facilmente incendiável e nós, com pequenas equipes e moradores informados, conseguimos conter os incêndios em poucas horas sem maiores problemas. E vejo aqui em Portugal a realidade, onde está difícil de respirar em casa, no meio do centro urbano, pois tudo em volta está pegando fogo há dias, está chovendo cinzas e fuligem há 24 horas e sem nenhuma solução ou progresso. Isso me faz crer fielmente que, de algum modo, Portugal não vai existir por alguma razão em breve tempo, porque nem o resto da União Europeia iria aceitar, né, a política, a dificuldade de controle ambiental, cultural, em todos os aspectos. Enfim, analisando o hoje completo de Portugal e tendo minhas observações em conta que eu quero que preveja os possíveis futuros de Portugal nos setores ambientais, econômicos, imigração, desenvolvimento, crime e segurança.
em marca de daqui 20 anos, depois 50 e 100? E por fim, se em sua opinião você acha que de algum modo Portugal vai deixar de existir como Portugal devido a crises e colapsos, e quando? Para começar, a gente vê uma profunda revolta por parte do perguntador, que é o meu marido, né? Onde ele fala, só que lembrando que a inteligência artificial se baseia em muitos dados e tendências, prospecções, né? E agora vamos conferir a resposta aqui. Para começar, a inteligência artificial fala: entendo sua frustração e vou tentar organizar uma análise baseada em dados, tendências históricas e projeções plausíveis, sem viés emocional, porque já viu que meu marido estava frustrado, então ele vai trazer dados, não vai misturar essa parte. Portugal tem desafios únicos e alguns de seus pontos são corroborados por estudos. Vamos dividir por setores e prazos. O elevador da Glória descarrilou em maio de 2018 por uma falha na manutenção. Não houve feridos na altura e alguém escreveu descarrilou e desta vez não houve consequências. Da próxima poderá não ser assim. E ontem foi a próxima. Não era preciso ter dotes proféticos, era só preciso conhecer Portugal. É que 7 anos depois o aviso cumpriu-se. E a tragédia obriga-nos a olhar para um padrão que é mais velho do que o próprio elevador. Mas primeiro uma ressalva. Não se deve apontar o dedo por reflexo. A Carris passou para a Câmara em 2017, isto é, a manutenção foi externalizada no tempo de Fernando Medina. Hoje quem responde é Carlos Moedas, mas a responsabilidade não é de Fernando Medina nem de Carlos Moedas. Aliás, porque seria demasiado fácil se fosse. Bastava trocar de protagonista e o enredo mudava. Mas o problema não é dos atores, é mesmo do palco. A culpa é da mentalidade portuguesa. E nisso Gouveia Mel tem razão quando diz que Portugal é o país do improviso. Governa-se aqui como quem tapa um buraco com fita cola, convencido de que a fita é a eternidade. Gostamos do desenrascanço. A Carris garante que não houve falha, que um contrato terminou a 31 de agosto e outro começou logo a 1 de setembro, com a mesma empresa. Só que, detalhe português, o novo contrato não aparece no portal público. Foi feito ao abrigo do setor especial. Está lá, mas não se vê. A prevenção existe sempre, mas é escrita a tinta invisível, longe do escrutínio. E assim vivemos. Nos incêndios, só depois de Pedrógão. Nas cheias, só depois de 2022. Na prevenção e segurança pública, só depois da queda de uma árvore matar 13 pessoas. Nos hospitais, só depois do teto cair sobre os doentes. Tudo isto poderia ter sido evitado se tivessem ouvido os avisos. Mas este é o padrão português. A prevenção é sempre um luxo. A segurança é sempre um gasto. E a tragédia é sempre um gatilho. Só depois de herdeira que regamos. Só depois de cair é que remediamos. E só depois da morte é que prometemos vida. E a isto chamamos política. O elevador da Glória é um acidente trágico. E também é um espelho. Mostra-nos o país que insiste em viver à corda, convencido de que a corda não há de romper. E quando rompe, fingimos surpresa. Desdobram-se ministros, multiplicam-se planos, inventam-se promessas, mas o enredo repete-se sempre. O verdadeiro acidente não está nas máquinas. Está no costume de adiar. Na paciência de aceitar e na melancolia de um país que aprendeu a viver à beira do abismo como se a vertigem fosse um destino. E a corda, sabemos, rebenta sempre. Só não sabemos quando. 1. Ambiental. Incêndios e mudanças climáticas. Causa dos incêndios recorrentes. Abandono rural, 85% do território é floresta não gerida, com eucaliptos inflamáveis. Realmente aqui em Portugal a gente tem muitos lugares abandonados, desde épocas medievais. A gente percebe pessoas construindo coisas, casas antigas, atuais e abandonando, parece um fluxo. Ou porque migraram daqui também, ou porque as famílias, enfim, é isso, não moram aqui, não cuidam mais. Construções também, parques até considerados novos já em tendência de destruição, sabe, já assim abandonados de fiscalização e manutenção, então infelizmente tem esse ponto, o que claro é um fator de risco para a proliferação de animais, de doenças, por exemplo, água parada, né, aqui não tem muita tendência a dengue, mas já existem casos, e essas questões dos incêndios também. Então fala do abandono rural, depois fala ainda no ambiental, falta de prevenção, menos de 10% do orçamento é de prevenção e combate às queimadas, por exemplo. Clima mais seco,
também contribui. Aumento de 1,5 graus desde 1950, com ondas de calor mais intensas. Isso também, né, altera todo o ambiente. E eu já mostrei em outros vídeos, tem um vídeo aqui, Fogo em Portugal, onde eu trago alguns dados, e eu falo que a Europa também tem um vídeo sobre calor, ondas de calor, que aqui tem com frequência no verão, tem que se preparar para não passar mal da saúde mesmo, saber identificar os sinais de alerta. Mas o continente europeu é o que mais aquece no mundo, e por isso medidas globais também estão sendo tomadas. Aí a tendência e prospecção para o futuro no quesito ambiental. Vamos lá. 20 anos. Se não houver reforma agrária, florestal, os incêndios vão piorar. Até 50% mais área queimada por ano. E já tem aumentado muito. Confere no vídeo que eu já fiz. Em 50 anos, desertificação do Alentejo e interior norte. 40% do país pode virar semiárido. Em 100 anos, litoral inundado. Subida do mar pode engolir cidades como Aveiro. E um possível colapso. Se incêndios mais seca destruírem a agricultura restante, o país pode virar um deserto habitado. Agora vamos lá para o quesito econômico. Então, lembrando que a inteligência artificial está fazendo uma análise separando por setores, a gente leu o ambiental, leu os riscos e a prospecção para o futuro, agora no setor econômico. Problemas atuais, baixa produtividade, PIB por hora trabalhada é de 60% da média da União Europeia, né? Significa menos produção mesmo. Fuga de cérebros, olha que importante esse dado. 20% dos jovens qualificados emigram. E se a gente falar de fuga dos cérebros, né, isso acontece em muitos países, perderem pessoas que querem lugares com melhores oportunidades, apesar daqui ter uma forte imigração também, né, muitas pessoas que adentram o país, tem muitas que saem, e dessas que adentram também, esses cérebros têm dados de imigrantes que mostram que eles não são colocados em suas áreas, na sua maioria. Eu, por exemplo, sou enfermeira obstetra e trabalho atualmente na restauração em Portugal, e essa é uma realidade aqui, não há uma porta aberta para o aproveitamento desses cérebros necessário para a sociedade deles. Vamos lá. Dependência de turismo, 12% do PIB, ou seja, isso é vulnerável a crises, né, se em algum momento o turismo reduzir. Aí, de acordo com esse âmbito econômico, ele traz uma prospecção de 20 anos. Se não diversificar, virará um parque temático para turistas e aposentados ricos. E muita gente fala isso, muitas pessoas que vêm da Europa para cá, buscam Portugal pelo clima, pelo calorzinho que tem aqui também muito presente, ou calorzão, né, calorão, mas não morariam justamente pelos fatores econômicos e oportunidades de vida, oportunidades políticas, tá? Então já é bem assim focado para o turismo também, visto no mundo assim. Em 50 anos, nesse quesito econômico, fala que sem reformas pode cair para o grupo dos países mais pobres da União Europeia, atrás da Romênia. E em 100 anos, no quesito econômico, se a União Europeia desintegrar Portugal, pode voltar a ser um país periférico irrelevante. E aí ele traz cenário: Portugal deixar de existir. Possibilidades: absorção pela Espanha. Se a União Europeia federalizar, regiões como Algarve Norte podem pedir autonomia, ou união com a Galiza e Andaluzia. Possibilidades, né? Regiões ali da Espanha. Muitos zoam Portugal e falam, é o quintal da Espanha e tudo mais, porque é uma parte bem pequena dentro de todos os países que ele está próximo, né? E aqui na Península Ibérica, onde inclui alguns outros países menores, mas a Espanha sendo o maior aqui, e aí Portugal é uma pontinha ligada à Espanha, então quem sabe aí no futuro falou, né, de ser absorvido pela Espanha e fazer parte de uma coisa só para poder sobreviver também economicamente. Colapso financeiro. Se sair do euro e não conseguir se reerguer, como quase aconteceu em 2011. Se eu não me engano, foi em 2011 que teve uma mudança que eles queriam retornar aqui em Portugal para a moeda antiga, que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui para vocês. E o que fortalece um país pequeno de território, com a economia menor do que os outros que estão ao redor, é justamente eles estarem aliados à mesma moeda que toda a União Europeia usa. Se por acaso, né, eles seguissem nessa ideia de ter uma moeda própria, enfim, muito provavelmente não daria certo mesmo e entrariam num colapso financeiro.
O terceiro ponto aqui, quando eu falo de Portugal deixar de existir, é sobre desastres ambientais. Aí a inteligência artificial fala: incêndios mais subida do mar podem tornar o país inabitável a longo prazo. Timeline desse não existir. Em 50 anos, risco baixo, né? De não existir mais Portugal. Mais possível se houver fragmentação da União Europeia. Já em 100 anos, é um risco real Portugal não existir, se as tendências atuais continuarem. E aí, você pode achar assim, um lugar não existir. Gente, vários lugares no mundo existiram e não existem mais. Então, assim, a gente tá falando, tem que sair da ótica do mundo agora, né? E pensar na prospecção daqui a um século. Assim como impérios não existem mais, enfim, por aí vai. Assim como territórios se tornaram territórios fantasmas, seja por catástrofes naturais, inundações, queimadas. O mundo está em constante transformação e, inclusive, em constante destruição também, né? As alterações climáticas têm grande potencial para isso, mas não só, como também a parte econômica, as políticas. É um mundo muito feroz, né? Que compete o tempo inteiro. Onde as pessoas estão adoecendo muito, onde as pessoas estão buscando novas formas de trabalho, porque os trabalhos e a forma que o proletariado vive hoje em dia está sendo absurda, exploratória. As pessoas têm acordado para isso e têm preferido, às vezes, nem ter um emprego e buscar a sua própria fonte de renda, o que também pode prejudicar, né, ali o andamento para o país, para as indústrias, comércios e serviços. Agora vamos analisar a imigração. No quesito imigração, atualmente, o DeepSeek, né, essa inteligência artificial, falou: brasileiros são 30% dos imigrantes e muitos já estão repatriando devido ao custo de vida, ou seja, voltando para o Brasil, desistindo ou buscando outros lugares para viver. Os portugueses continuam emigrando, o que é sair daqui, né? 10% da população vive fora. Futuro relacionado à imigração, né, imigrações. 20 anos, se a economia não melhorar, portugueses qualificados vão continuar saindo e imigrantes serão só idosos ou mão de obra barata, o que não é bom para o país também. 50 anos, população pode cair para 7 milhões, envelhecimento acelerado. O envelhecimento se mantém acelerado, o que mostra uma qualidade de vida onde as pessoas acabam por viver mais também, em muitos sentidos. Mas é preciso também que nasçam novas pessoas, porque serão futuros cidadãos, mão de obra é o futuro, né? Então, inclusive, a natalidade também tem subido muito com a ajuda dos imigrantes que cá estão, que acabam tendo filhos aqui, mas a gente vê que há mudanças políticas, né, que querem dificultar a nacionalidade para quem nasce aqui, é filho de imigrante, por exemplo, o que faz as pessoas pensarem: será que vale a pena, eu tenho um vídeo sobre isso, ter mesmo filho em Portugal? E se todo mundo começar a pensar assim, né, e visto que é um país já com esse envelhecimento acelerado, por isso seria mais um motivo para abraçar esses novos residentes que chegam aqui, valorizar também esse ponto, né, de potencializar a natalidade e mais jovens, né, a nascer aqui, mais jovens portugueses que poderão no futuro trabalhar, movimentar a economia do país no todo. E a inteligência artificial, ainda dá um conselho aqui no final que, gente, incrível, é bem o que eu quero fazer, tá? Mas fica aí você com a sua estratégia, penso que é melhor para você, mas é bom ir acompanhando as tendências. No final ele fala assim: se quer um conselho prático, use o passaporte europeu para ir para um país com mais oportunidades. Alemanha, Holanda ou até voltar para o Brasil, se a economia de lá melhorar. Portugal, infelizmente, está preso em um loop de decadências há décadas. Quer explorar algum ponto mais específico com mais detalhes? Enfim, e aí a conversa aqui vai para outro rumo, onde o meu marido fala que não tem ainda o passaporte europeu e que Portugal tem dificultado isso cada vez mais, e a conversa aqui continua com o DeepSeek, mas essas são estratégias que inclusive eu trago aqui no canal de possibilidades, se Portugal realmente se fechar totalmente, se não te oferecer uma qualidade de vida
que você acredita que merece com sua família, que você veja aqui também como uma porta de entrada. Pode ser que você permaneça, pode ser uma boa opção para você, mas pode ser o início de novas possibilidades. Eu te desejo coragem, realidade, uma análise mais aprofundada, pensando a curto, médio e longo prazo. Agora vamos para o quesito segurança e criminalidade. A inteligência artificial disse: baixa violência, mas aumento de furtos e fraudes. Turistas e idosos são alvos. Tráfico de drogas. Portos, como Lisboa, são rotas para a Europa. No futuro, em relação à segurança e criminalidade, a gente pode dizer que, em 20 anos, se a pobreza aumentar, crimes contra a propriedade podem disparar. Em 50 anos, gangues podem dominar bairros pobres, como de algumas cidades espanholas. Quando a gente fala de crime está muito relacionado não com a imigração. Crime está muito relacionado com desigualdade social, com baixas qualidade de vida, né, baixas condições e oportunidades para as pessoas, o ordenado delas, o salário não acompanhar a inflação, e isso vai marginalizando pessoas, comportamentos. Já em países como mais no norte europeu, onde você consegue oferecer recursos, programas, moradia, alimentação, o básico ali, que vem fonte do Estado, no caso, né, do país, da nação, para a sua população, as coisas se tornam mais justas e tende a ter uma criminalidade menor, né? Portugal, seguindo uma tendência onde o financeiro está dificultado aqui para os portugueses, para os imigrantes, para todo mundo, leva a uma tendência do aumento da criminalidade, da violência também. Então, isso importa. E quando a gente fala de 100 anos aqui, risco real, se as tendências atuais continuarem, a gente está falando de conservadorismo. E Portugal realmente é conhecido por ser um local de política conservadora, um ar conservador na maior parte dos locais, das pessoas, dos processos que aqui acontecem. A gente sente falta da inovação, né? Da abertura, da ampliação da mente para as tendências, por exemplo, como a imigração. Ainda há muita resistência, apesar do imigrante estar presente aqui em todo lugar, né, de Portugal, mas há essa resistência até mesmo política, como a gente tem acompanhado nos últimos tempos, e agora com mudança de governo aqui em Portugal, isso ficou mais evidente. Tem aqui vídeo no canal falando também sobre isso. E o mal do conservador, para mim, é isso: ele conserva, ele quer conservar coisas do passado, que deram certo talvez lá atrás, mas os tempos mudam, a vida é cíclica, as estações passam, as gerações mudam, as necessidades mudam, sociais, culturais, tudo muda. Então não dá para a gente manter com as ideias políticas, econômicas, sociais, culturais, da mesma forma que já foi um dia, principalmente se a gente comparar épocas medievais, né, onde mais nada ficou por terra praticamente. E por mais que a gente queira manter certas tradições, a gente tem que ter cuidado para isso não engessar totalmente, né, as políticas de um país e levar ao fim desse país, por exemplo. É preciso pensar diferente, é preciso novas estratégias, é preciso estudar sobre isso aqui, politicamente falando, e não nós, meros mortais, mas as pessoas, os fazedores de política mesmo do país. E claro, quem vota nesses políticos também precisa ter essa visão e pensar: aquele político está atento a isso, a essas mudanças necessárias, ou está só repetindo mais do mesmo, está focando nos problemas realmente sérios para o nosso país, questão de saúde, questão climática, questão das queimadas em Portugal, questão do turismo, das oportunidades para os imigrantes, da natalidade, do envelhecimento acelerado, do risco de inundação devido à subida do clima também, das temperaturas. Tudo isso é o que realmente importa, porque é tudo isso que vai fazer um futuro existir ou não aqui para Portugal e para qualquer outro lugar do mundo.
E vamos ler a conclusão aqui da nossa inteligência artificial nesse debate, né? Incrível, deixa aqui o seu comentário, o que você acha disso tudo, o DeepSeek viajou, você acha que faz sentido? Lembrando que ele se baseou em estudos atuais, em tendências, em notícias políticas, tá? Não é tirado de lugares aleatórios, tá? Quem conhece inteligência artificial sabe, né, que é uma rede de dados, enfim. Então vamos para a conclusão. Tá? Deixa aqui seu comentário, eu quero saber também o que você pensa disso, tá? Em relação ao seu país, você que tá vendo aí, tá fora de Portugal, né? Acha que seu país vai existir no futuro? Tá em crescimento ou tá em momento de expansão ou de contração, né? Vamos lá para a conclusão? Portugal não vai desaparecer amanhã, mas sem mudanças profundas pode virar. Aí ele deu 3 opções. Pode virar um protetorado europeu, ou seja, dependente de fundos da União Europeia. Pode virar um Dubai do Atlântico, só para turistas e milionários estrangeiros, ou pode virar um país fantasma, com cidades vazias e campos abandonados. E você, o que achou desse conteúdo? O que achou desse bate-papo, hein? Deixa seu like aqui para fortalecer o canal e para que eu possa trazer mais e mais conteúdos para você. Se você precisa de documentação para morar aqui em Portugal, contacta a gente, leia sempre a descrição que eu deixo aqui, onde eu trago para você e-book para quem quer estudar, né, que foi a minha experiência com o visto de estudante, e-book Imigrante Pobre, onde eu trago sobre tratamentos naturais, renda extra, como cuidar esteticamente da beleza de forma mais barata, como economizar no supermercado. São mais de 130 páginas por apenas 5 euros, realmente para te ajudar. E é isso, gente. Beijo de luz da lua. E até o nosso próximo vídeo.